Hoje eu vou te ensinar como aumentar o seu poder pessoal, o seu magnetismo. Lembrando que pessoas que têm poder pessoal são aquelas pessoas que parece que tudo que elas colocam a mão prosperam, porque elas estão tão intactas, tão conectadas com a sua essência. São as pessoas que a gente gosta de fazer negócio, que a gente gosta de relacionar. Só você pensar aí, qual que é uma pessoa na sua vida que te inspira, que você sente assim melhor quando está ao lado dela? Essa pessoa naturalmente tem poder pessoal. E eu vou trazer isso aqui com a sabedoria dos toltecas, que são os povos do sul do México, artistas, cientistas, que além de explorar, conservaram a sabedoria antiga. E são 4 dicas valiosíssimas, simples demais, porém desafiantes para serem aplicadas. E eu vou te explicar por quê. Os adultos à nossa volta, eles capturam a nossa atenção, né? Quando criança, eles capturam a nossa atenção. E nesse capturar de atenção, eles vão nos ensinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é bonito e o que é feio. E nós aprendemos e passamos a viver nossa vida de acordo com isso que nós aprendemos. E toda vez que nós descumprimos alguma dessas regras, que a gente faz um acordo, inconscientemente faz um acordo. Toda vez que a gente descumpre um desses acordos, nós aprendemos por esse modelo lá, que é da repetição, nós aprendemos que vamos ter castigos, ou então recompensa. Se fazemos tudo bonitinho, temos recompensa. Se falhamos, se deixamos de cumprir uma dessas regras, um desses acordos, então nós somos punidos. E nós alimentamos aqui na região do plexo solar, aqui na região do abdômen, esse medo, um medo tão grande de romper com isso que nós aprendemos. Por isso que as crenças, né, que a gente pensa que crenças são crenças religiosas. Não, crenças é tudo aquilo que eu acredito. Tudo que me foi ensinado, toda vez que eu resolvo quebrar um desses padrões, vai me dar um medo, vai me dar um frio aqui na barriga. Tem um mentor meu que falava, se não te deu frio na barriga, você não tá certo, você não tá no caminho certo. Porque toda vez que eu vou desafiar algo que eu aprendi, vai dar o frio na barriga, porque nós temos um medo inconsciente de sermos castigados. Um medo de não pertencer, um medo de ser excluído. E os acordos que nós fizemos, tudo que nós aprendemos na nossa vida, vai reger a nossa vida. Tudo que nós aprendemos vai determinar como nós vamos agir e os resultados que nós vamos ter. E tem que ter muita coragem para romper um desses acordos. Nesse modelo que nós somos criados, o autor desse livro fala que é um processo de domesticação, igual a gente vai domesticar um animalzinho. Nós somos domesticados por esse sistema de recompensa e castigo. Então a gente começa a ser regido por isso que nós aprendemos, por esse sistema de domesticação. Então o segredo é a gente sair deste processo, mas como fazer isso? Preste atenção. Como nesse sistema de domesticação a gente recebe uma recompensa toda vez, imagina o cãozinho quando você está adestrando, toda vez que ele faz algo certo, você dá aí um presentinho para ele, uma comidinha, e aí ele vai se sentindo bem de ganhar aquele presente. Ele acaba fazendo o que você quer que ele faça para ganhar esse presente, essa recompensa. Nós crescemos então fingindo ser quem nós não somos para a gente ganhar essa recompensa. Essa recompensa pode ser o amor, pode ser o carinho, pode ser a aceitação. E aí nós distanciamos de quem somos, vivemos uma ilusão. Quando nós não somos nós, quando nós estamos desconectados por medo de ser quem somos, nós sofremos. E aí experimentamos um grande vazio na nossa alma. Por isso é tão importante romper esses acordos e aplicar esses 4 compromissos. E o detalhe é o seguinte, quando nós somos treinados, é como se tivesse constituído um livro da lei, do que é certo, do que é errado. E aí, além de sermos julgados pelas pessoas que nos treinaram, nós somos julgados pela sociedade, e o pior de tudo, somos julgados por nós mesmos. Passamos a ser juiz. E aí nós começamos a cultivar dentro de nós um sentimento muito grande de culpa. De acordo com o Dr. Hawkes, que estudou a escala de emoções, a culpa é um dos sentimentos que está na menor frequência na escala em Hertz. Ela está em 30 Hz. Quando você está numa frequência muito baixa, você não tem poder para mudar a sua vida. Por isso não tem o poder pessoal. Tem que ter muita coragem para desafiar,
para quebrar um desses acordos que nos foi imposto e que a gente aceitou como verdade. E aí, como nós nos tornamos juiz de nós mesmos, toda vez que eu rompo um acordo, toda vez que eu decido fazer algo diferente do que eu aprendi como certo, aí me dá um friozinho aqui, na região do plexo solar, que me dá medo, e eu passo a me julgar. Abre um ferimento em mim, é como se eu fosse ser, naquele momento, abandonada, excluída, não pertencendo a uma tribo. E isso é como se fosse um medo da morte. E aí nós passamos a ser regidos por esse sistema falho que não nos identifica de verdade. 95% daquilo que nós acreditamos, que nós aprendemos a acreditar, não é verdade. E o pior é que nós somos regidos por isso, somos julgados, manipulados, por isso que aprendemos a acreditar. A lei da vida se torna implacável e a gente tem medo de romper. E aí anulamos o nosso poder. E quando fazemos isso, a vida passa a ser um lugar muito difícil para se viver. Nós começamos a resistir à vida. Então, o maior medo da humanidade passa a ser de viver, porque nós não vivemos de acordo com a nossa essência. E como nós nos tornamos juiz de nós mesmos, a gente começa a aceitar as penas. Nós mesmos nos punimos e aceitamos que as pessoas nos punam. Então, quando nós encontramos uma pessoa que faz algo conosco, que nos castiga, que nos trata mal, é como se ela estivesse fazendo um favor, porque ela está punindo por aquilo que eu tenho conscientemente como devido. Eu mereço isso, porque eu quebrei uma regra da vida. Então, pensa aí, quantos relacionamentos, quantas situações você se colocou com pessoas que foram tóxicas, agressivas com você, e no fundo você fez isso inconscientemente, acreditando que você merecia isso, porque você não é bom o suficiente. Os compromissos reais são aqueles baseados no amor. Esses é que vão te dar energia, vitalidade para você ter poder pessoal. Então, cada vez que você quebra um desses acordos que foram impostos para você, você devolve, você retoma o seu poder pessoal. Por isso que eu falo que esses 4 compromissos, eles realmente modificam a sua vida, a sua história, o seu ser, a sua jornada nesse universo. Porque você não está aqui de turista. Você tem uma missão muito nobre. Estar desconectado com quem você é vai gerar em você angústia, sofrimento, um vazio, depressão, ansiedade, um desequilíbrio. Você perde a homeostase, o equilíbrio natural do seu corpo, a capacidade de regeneração, de autocura. Então vamos lá para os 4 compromissos. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. O que é ser impecável? Sem pecado. Significa você não pecar contra você mesmo. A palavra é um poder maravilhoso que nós temos e nós utilizamos essa palavra para nos punir, para nos julgar, para nos amaldiçoar. Quantas vezes nós falamos coisas contrárias a nós mesmos? Não sou bom o suficiente, sou burro, tenho dificuldade de aprender, sou lento, sou incapaz, sou impotente, não tenho talento, não tenho habilidades, isso não é para mim. São palavras que você vai dizendo o tempo todo que vão minando o seu poder pessoal. A nossa palavra pode ser usada, igual uma faca, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela pode ser usada para cortar algo que você precisa, como pode ser usada também para matar alguém. A sua palavra vai determinar o que você está usando, de que forma você está usando a sua palavra. Se eu estou usando para construir algo, para edificar quem você é ou para destruir quem você é. E olha, eu sei que não é fácil, é um desafio, mas você precisa se observar o tempo todo. Eu, por exemplo, eu era muito estressada, muito mesmo. Eu diminuí bastante meu nível de estresse, de ansiedade. E na época eu falava muito, eu sou estressada, sou agitada, sou estressada, sou nervosa. E quanto mais eu falava isso, mais eu confirmava isso que me foi vendido. Essa imagem que eu comprei, que estava escrito no livro da vida, a lei da vida. Então, eu
precisei de muita coragem para quebrar esse acordo. Eu não nasci nervosa, eu não nasci estressada, eu não nasci irritada. Em algum momento, por alguma situação que eu passei, eu agi com nervosismo, com agressividade, e aí veio alguém, meus treinadores, de forma inconsciente, e botaram aquela lei ali, você é assim. E eu comprei aquela verdade por repetição e acabei repetindo e manifestando isso nas minhas ações. Então a primeira coisa foi observar quais vezes eu falava isso, quantas vezes eu falava, e comecei a remodelar a minha fala. Cada dia eu me torno mais amorosa, mais paciente. Cada dia eu me torno mais amorosa e mais paciente. E isso começou a fazer sentido dentro de mim. Minhas células começaram a interagir, meu corpo começou a entrar em sintonia com essa nova vibração. Lembre-se, a autorrejeição, fazer essa punição com você é um dos maiores pecados que você pode cometer. Por isso é tão importante a quebra desse acordo, ser, na verdade, impecável com a sua palavra, não pecar contra você, é que vai te apoiar a limpar esse veneno, esse lixo emocional que está armazenado em todo o seu ser. A palavra é a maior magia que nós seres humanos temos. Isso nos diferencia dos outros seres. Nós podemos usar essa palavra para construir a nossa história, a nossa vida, para edificar o mundo. E usamos muitas vezes para fofocar, para destruir, tanto a nós como aos outros seres. Então diz, conheça, para você conhecer alguém, preste atenção no que ela fala. O que ela fala, principalmente dos outros, diz muito mais sobre ela do que sobre os outros. A palavra, né, quando a gente está fofocando, a gente está fazendo magia negra. Quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu não tinha consciência da seriedade disso. Toda vez que eu falo de alguém, eu estou praticando a magia negra. E você já ouviu um ditado que diz que a miséria adora companhia? Quando você está nessa vibração, quando você está usando a sua palavra para fazer magia negra, você vai encontrar companhia. Vai ter pessoas na mesma vibração que vão falar, vão se unir a você para continuar esse processo de magia negra. Fazendo uma analogia da mente humana, poderíamos falar que a mente humana é como se fosse um computador. E a fofoca é como se fosse um vírus. Ela vai destruindo todo o sistema do computador, todo o hardware. Então, é importante você fazer sua escolha. Você quer continuar fazendo esse trabalho, usando a sua palavra para destruir, em vez de construir, seja com você, ou seja com as pessoas à sua volta. Eu lembro que eu aprendi com Tim Havek, ele falava o seguinte, as pessoas de mentalidade rica são aquelas que falam de ideias, de projetos. E as pessoas de mentalidade pobre são aquelas que falam de pessoas, falam de problemas. Ser impecável com a sua palavra é você começar a fazer esse compromisso, esse primeiro compromisso, de observar o que você fala, de quem você fala. O segundo compromisso, não levar nada para o lado pessoal. Toda vez que nós levamos para o lado pessoal, nós estamos, é como se as pessoas à nossa volta estivessem capturando a nossa atenção e injetando o seu veneno. O que as pessoas dizem representa muito mais sobre elas do que sobre nós mesmos. Só que o nosso modelo de mundo, esses acordos que nós fizemos, que nós aprendemos a acreditar, aquilo que está escrito no nosso livro, da Lei da Vida, vai reger a forma como eu olho para as pessoas e tudo que está à minha volta. Quando alguém fala alguma coisa de você, se você se sentiu incomodado, se doeu, se incomodou, saiba que aí tem uma ferida emocional. Tem uma cicatriz ainda, tem um machucado que não foi cicatrizado. Então, em qualquer lugar do seu corpo que eu tocar, não vai doer. Mas no lugar onde tem uma ferida aberta, dói. Então, quando a pessoa diz algo sobre você, na verdade ela está dizendo sobre ela, mas isso que ela disse te incomodou porque ainda tem dentro de você uma ferida, um acordo que você precisa quebrar. Ter coragem para cicatrizar e quebrar esse acordo que você fez.
Aí, sua ferida cicatrizada não mais vão conseguir roubar a sua atenção e injetar o seu veneno. O problema nunca está no outro, mas é sempre em nós mesmos. E muitas vezes o outro se irrita com a gente, mas ele se irrita porque ele tem um medo inconsciente. Como ele não sabe lidar com esse medo, como ele ainda não consegue romper esses acordos que foram escritos no livro, no seu livro do Lei da Vida, gera um medo. E esse medo, não sabendo lidar com ele, ele vai atuar com raiva. Ele vem com raiva para cima de você, mas essa raiva é inconsciente, essa raiva é dele próprio. E aí você entra na pilha, você se envolve, você permite ser capturado, sua atenção é capturada e ele injeta o seu veneno. Lembrando que ele não faz isso de forma consciente. Mas como nós temos um acordo, todos nós temos um acordo inconsciente de apoiar com que o outro permaneça no sofrimento, a gente vai atraindo para nós pessoas que têm feridas parecidas, que aí nós vamos alimentando, nós vamos mantendo esse ciclo de sofrimento. E quando você decide quebrar, curar essa dor emocional, romper com os contratos que você firmou, você interrompe esse ciclo. E daí você pode estar no inferno e experimentar a paz neste momento. O terceiro compromisso é não tirar conclusões. Esse, para mim, é um compromisso mágico. Normalmente nós temos preguiça de perguntar, pedir esclarecimento. Por essa preguiça, nós tiramos conclusões sobre o que o outro está manifestando. Quando, na verdade, a forma que eu vejo o outro tem muito mais a ver com o modelo de mundo, como eu aprendi a ver o mundo, o que está escrito no meu livro da Lei da Vida. Como eu não decidi, eu não tenho consciência, não resolvi quebrar esses acordos, eu começo a julgar as pessoas por essas interpretações que eu mesma criei. Então é muito comum, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa passa por você, ela não te cumprimenta. E aí você pode julgá-la naquele momento, tirar conclusões. Ela é grossa, ela é estúpida, ela é insensível. Eu não sei qual conclusão você vai tirar. É muito mais fácil que você cheque essa pessoa, vamos imaginar que seja um parceiro, uma amiga, um colaborador. Você fala assim, eu estou percebendo hoje, parece que você não está muito bem, está chateado, é alguma coisa comigo. E você vai ter a oportunidade de saber o que a pessoa vai manifestar, do que ela realmente sente, o que está acontecendo com ela. Como a nossa mente, ela tem uma necessidade muito grande de buscar explicações para tudo o que nos acontece, mesmo que essa explicação não tenha lógica, mas ela precisa, para ela se sentir segura, ela tem que buscar uma justificativa para tudo que fazemos, para todas as nossas ações, para tudo aquilo que pensamos. Então, às vezes a gente gosta de alguém e fala assim, eu gosto de fulano por causa disso e disso. É porque ela precisa explicar. Mas nem sempre aquelas explicações são válidas, são verdadeiras. Então, quando a gente tira uma conclusão, a gente coloca aí uma justificativa para aquilo que a gente pensa, a gente precisa então agora fortalecer, ancorar isso que nós justificamos. E aí nós começamos a espalhar o nosso veneno para as pessoas que estão à nossa volta através das fofocas. Aí nós começamos a julgar, falar mal, porque tem que validar aquilo que eu criei como verdade. E a nossa mente, ela tem uma necessidade, né? Ela faz um monte de perguntas, mas existem muitas perguntas que não têm resposta. Mas a mente racional quer entender, ela quer uma resposta para tudo. E não importa se essa resposta é verdadeira ou não. Só de ter uma resposta, não importa qual seja, ela nos faz sentir seguros. Por isso, toda vez que a gente se sente ameaçado por alguém, alguém que não te cumprimentou, alguém que te tratou de uma forma indiferente no seu julgamento, você já tem que buscar uma justificativa. Por que ele fez isso? Porque é grosso, porque é estúpido, porque é desatento. E aí nós começamos a julgar, baseado nessas interpretações do livro da vida, dos acordos que fizemos, e aí semeamos a nossa discórdia, nós usamos a nossa palavra para fofocar e para destruir. E é interessante, quando nós começamos a relacionar com alguém, a gente gosta, tem uma simpatia, né? Nasce algum sentimento ali, a nossa mente, imediatamente ela quer buscar uma justificativa, por que que nós gostamos daquela pessoa? E nós então baseamos nessas justificativas que a mente criou, que nem sempre são verdadeiras.
E nesse momento nós ocultamos aquilo que não gostamos, porque nós focamos para validar isso que a mente criou, nós focamos naquilo que criamos, que a mente criou. Então tem que validar, tem que ser real. Só que com o decorrer do relacionamento, a gente vai tendo alguns conflitos que na verdade já existiam, aquelas mazelas já existiam. Porém, a mente, para validar aquilo que você criou, ela começa a ocultar de você algo que você não queria ver. E durante esse relacionamento, em algum momento a pessoa vai te ferir. E quando ela te fere, aí você lança o seu veneno emocional. E aí você começa a justificar a sua dor, baseado nas coisas que você não via, como se ela tivesse mudado. Ela não mudou, ela era aquela pessoa. Você que teve a ilusão de que o seu amor poderia modificá-lo. E aí se sustentou naquelas crenças, naquelas verdades, naquelas justificativas criadas pela sua mente para que você pudesse manter gostando dessa pessoa. E o quarto compromisso é: dê o melhor de si. É aprender a estar no presente, porque muitas vezes nós acreditamos que o meditar é parar, estar em posição de lótus pleno naquele momento. Não é só isso que é meditar. Meditar é você ter atenção plena para aquilo que você está fazendo. É você encontrar alegria nas pequenas coisas que você faz. É dar vida ao ordinário. Porque o extraordinário, as coisas grandes, são poucas vezes que acontecem na nossa vida. Nós vivemos mais com coisas ordinárias. É preciso a gente aprender a contemplar o nascer, um pôr do sol. É preciso você aprender a sentir o cheiro de uma planta, de uma flor. É preciso você apreciar o banho, a água, a temperatura. É conservar pequenos estados de meditação. E aí tem um discípulo que foi se encontrar com o mestre, um guru, e falou assim: mestre, eu queria saber, eu estou meditando 2 horas por dia, eu consigo a minha purificação, a minha elevação? Aí o mestre falou assim: sim, mas e se eu meditar 8 horas por dia, também vou conseguir? Sim, mas qual dos dois que eu vou conseguir mais rápido essa purificação? Ele falou assim: talvez as de 2 horas, muito melhor do que você sacrificar. Você precisa apreciar o processo. A vida é curta, nós precisamos viver com intensidade cada momento. Não é fazer grandes sacrifícios que vai te levar para esse espaço que você quer. É preciso viver o presente, fazendo renúncias do passado, não viver do passado. A melhor maneira, inclusive, da gente experimentar Deus, muito mais do que falar, porque o falar, a palavra em si não expressa quem é Deus. Deus é muito mais sentir. Então, a melhor maneira da gente expressar Deus é sentindo o momento presente, contemplar a caminhada, não esperar o final. Muitas vezes a gente quer alcançar algo e a gente só se permite ser feliz quando chegar lá. E quando você chega lá, você vai ver que é tão efêmero, é tão passageiro, você não curtiu o processo. E eu gosto muito de um decreto que fala assim: eu aceito a lei da impermanência, sei que nada é meu e nada é para sempre. Esse é um decreto mais desafiante para mim de ser aplicado, porque muitas vezes nós temos muita necessidade de controle, nós queremos controlar tudo. Nós não acreditamos que existe um mosaico bem grande que nós não temos consciência. Nós temos uma visão muito limitada. Tem uma força maior que tem o desenho desse mosaico, que sabe exatamente o momento de te dar e de tirar qualquer coisa. Então, quando lhe for tirado algo, deixe que vá, permita que vá, aceite, acolha, mesmo que você não entenda. E a sabedoria toltecas, eles falam algo muito interessante. Eles dizem o seguinte: todos nós, quando crianças, observe, as crianças são livres, elas têm um sorriso pleno, elas estão ali no presente. Elas não estão preocupadas no passado, o que aconteceu ontem, ou o que vai acontecer no futuro. Elas estão exatamente no presente. Então, os toltecas chamam isso de pessoas normais. Depois que nós passamos pelo processo de domesticação, aí nós nos tornamos selvagens. É aí que começa o nosso sofrimento, porque mais de 90% daquilo que aprendemos
Errado. Mais de 90% do que aprendemos nos faz sofrer. São os acordos medíocres que nos são colocados. E aí, não culpe seus pais por terem te ensinado isso, porque eles também aprenderam. Cabe a você fazer essa mudança, quebrar pequenos acordos. Cada dia que você quebra um acordo é uma força maior que você tem para avançar na sua vida. Os toltecas falam que os seres domesticados são seres doentes, porque começa a controlar o nosso cérebro e controla nossas emoções, controla o nosso corpo e nós vamos ficando impregnados desse veneno emocional. E com esse veneno emocional, nós temos dificuldade de amar verdadeiramente. Então fica muito mais uma identificação com o ego, que é o sofrimento, do que o amor genuíno. Nós desconectamos com o coração, que tem as respostas mais puras, mais cristalinas daquilo que precisamos fazer na vida. E de acordo com a sabedoria dos toltecas, se a gente para de alimentar esse parasita, ele vai morrer. E como que nós paramos de alimentá-lo? Prestando atenção nas nossas emoções. Aquelas emoções que são baseadas no medo, na culpa, na autopiedade, na vitimização. São emoções que estão alimentando esses contratos que você fez. Cada vez que você faz isso, menos poder pessoal você vai ter. Então você pode simplesmente ir para um deserto e enfrentar todos os seus demônios. Depois que você enfrenta cada um deles, eles se tornam anjos. E é isso, cada compromisso que você faz, você está se libertando, você está transformando um demônio em um anjo. E precisamos então agir como guerreiros, não como vítimas. A diferença entre o guerreiro e a vítima: o guerreiro, ele controla, agora a vítima reprime as suas emoções. É preciso você ter consciência, por isso o autoconhecimento liberta. Nos processos que eu faço de mentoria, trazer essa consciência para que a pessoa consiga controlar, ou na verdade contornar suas emoções, em vez de reprimir. Nós reprimimos porque temos medo de não sermos aceitos, temos medo do julgamento, temos medo do castigo, porque nós ainda temos contratos muito fortes que foram estabelecidos e que nós não tivemos coragem de quebrar. E controlar nossas emoções não significa reprimi-las, significa controlar para que você possa expressá-la no momento certo, com a pessoa certa e da forma certa. Isso faz com que você se torne um guerreiro implacável. Saber o momento, como, onde fazer a identificação e a expressão dessas emoções. Imagine você vivendo nesse mundo sem esse compromisso com medo, você livre desse medo, você com coragem de viver a vida sem medo de perder nada, sem medo de assumir riscos, não ter medo de viver e não ter medo de morrer. Isso, na verdade, é o grande sentido da vida. Moisés chamou isso da terra prometida. Buda chamou isso de nirvana. Jesus Cristo chamou isso de céu. E os toltecas chamam isso de novo mundo. Essa que é a importância de você estabelecer os 4 compromissos. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, isso é muito importante para mim. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para você receber outros conteúdos valiosos como esse. E compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a essa sabedoria.